Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, versículos 7 em diante. Vamos ler um texto da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Lucas 22, capítulo 7. A palavra de Deus, irmãos, nos diz assim: Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde quer que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai, e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram então a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Segure a tua Bíblia aberta nesse momento. Vamos orar ao Senhor, primeiramente numa oração de gratidão por esse culto que estamos apresentando ao Senhor, pelo que já vimos, ouvimos nesse lugar, e também para que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos direcione nesta palavra nessa noite. Amém? Pai, nós somos gratos a Ti nesse momento, Senhor, pelo que já temos visto e ouvido nesse lugar. Nós sabemos, Pai, que os louvores, Senhor, as palavras, as mãos que se levantaram, as lágrimas que já foram derramadas, cada expressão genuína de adoração, Pai, já tem subido até a Tua presença. Nós também sabemos, Pai, que o Senhor nesse momento tem uma palavra ao nosso coração. E a minha oração junto com os meus irmãos, Pai, é para que o Senhor venha nos abrir os olhos espirituais, abrir nosso entendimento, e possamos, Pai, entender o Teu propósito com esta palavra. Senhor, que esta palavra nos confronte, mas também nos direcione, e que acima de tudo em nossas vidas o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Jesus, e amém. Você pode estar sentado, mas mantenha a tua Bíblia aberta, por gentileza. Aleluia. Queridos, sem perca de tempo, o horário já avança, mas você sabe que não foi por acaso que Jesus Cristo foi morto na época da Páscoa, né? Eu creio que esse é um consenso entre a igreja do Senhor. Você sabe, né? Isso é tão ministrado, isso é tão ensinado em nossos cultos, em nossas palavras. Não foi por acaso que ele foi morto na Páscoa, e ele é a nossa Páscoa. Amém. Aleluia.
Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Né? Quando você olha para a palavra de Deus, e você vai ver lá no início do Evangelho de João, quando João estava batizando nas águas do Rio Jordão, em certo momento Jesus, ele entra, né, como que numa fila, vamos assim dizer, para ser batizado nas águas. E a Bíblia diz que imediatamente ao vê-lo, João Batista aponta para Jesus e fala: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Então toda essa ligação, vamos assim chamar, entre a morte e a ressurreição de Jesus com a época da Páscoa não é um mero acaso, né? Não é uma mera coincidência, porque você sabe que a Páscoa que os judeus comemoravam, ela tinha o seu significado, ela tinha a sua liturgia, ela tinha os seus símbolos, né? E você vai ver ao longo do texto sagrado que isso vai ser agora substituído, né? É por isso que Jesus fala assim: não comereis de novo antes que essa Páscoa, antes que isso que nós estamos fazendo aqui se cumpra. Ou seja, a Páscoa do Antigo Testamento, a ceia, que era um dos símbolos e uma das comemorações do Antigo Testamento na época da Páscoa, ela se cumpre em Jesus. E a partir de agora, debaixo de uma nova aliança, não mais no sangue de um cordeirinho, né, que era trazido e era ali imolado, né, o sangue ele era apresentado, a carne era... Não mais dessa forma, mas através do sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, agora nós temos toda essa simbologia, que é a mesma simbologia, por assim dizer, da Páscoa antiga, mas agora substituída por Jesus Cristo em nossas vidas. Você entende isso nessa noite? Por que é a mesma simbologia? Eu preciso explicar isso para você, para que não fique dúvidas. Porque a Páscoa do Antigo Testamento, ela era um símbolo, uma representação do momento em que o povo de Deus foi liberto da escravidão. Então a Páscoa, ela também foi um momento, a primeira Páscoa, você sabe, que ela foi ceada horas antes do povo de Deus sair liberto da terra do Egito. E aí você sabe que há todo um processo que veio depois disso. Foram libertos da terra do Egito, da escravidão, agora iniciaram uma caminhada pelo deserto até um lugar chamado comumente de Terra Prometida, né? Que é onde o povo de Deus depois se estabelece. Agora a nossa Páscoa, por que é a mesma representatividade? Porque também através desse sangue derramado. E aí você lembra que lá na primeira Páscoa, né, o primeiro cordeiro que foi imolado, o que foi feito? O sangue foi passado nos umbrais das casas. O sangue foi passado para que aonde houvesse aquele sangue, houvesse também libertação. Para que onde houvesse aquele sangue, as pessoas fossem salvas da condenação que veio sobre toda aquela terra. E da mesma forma, queridos, a nossa Páscoa, a nossa representatividade, ela vai apontar agora para o sangue de Jesus Cristo. E esse sangue de Jesus Cristo, irmãos, também é um livre acesso, também é um passaporte para que sejamos libertos da escravidão, não mais física, como a escravidão que o povo tinha no Egito, mas uma escravidão espiritual, que todos nós estávamos escravos. Se você não tem consciência disso, você precisa rever um pouco os seus conceitos acerca do Evangelho. Todos nós estávamos escravos, escravizados na nossa vida pecaminosa, escravizados e condenados ao resto da nossa vida, assim como um escravo ele vive a vida inteira no jugo do pecado, no jugo da escravidão, e quando ele morre como um escravo, ele é sepultado como escravo e ele fica lembrado como escravo. Assim também éramos nós, no jugo da nossa escravidão. Viveríamos sobre esse jugo até o fim das nossas vidas, seríamos baixados à sepultura, debaixo do jugo da escravidão. Mas um dia o sangue precioso de Jesus,
O sangue do Cordeiro Imaculado foi vertido, aleluia, e agora este sangue vertido na cruz do Calvário, irmãos, nos dá acesso a essa libertação. Você entende isso nessa noite, igreja? Assim como o povo foi liberto, começou uma caminhada para um lugar chamado Canaã, uma região chamada Canaã, assim também nós fomos libertos lá naquele dia em que Jesus derramou seu sangue na cruz do Calvário. E quando nós entendemos isso e entregamos nossa vida a Ele, nós também começamos agora uma caminhada, não mais para uma região montanhosa que hoje fica na terra de Israel, aonde era a região de Canaã. Não, nós estamos em uma caminhada para um lugar que nós costumamos chamar de Nova Canaã, aleluia, de Nova Jerusalém, aleluia. Assim como a Canaã naquele tempo era o destino do povo de Deus, naquela época, na antiga aliança, no antigo pacto, agora na nova aliança nós também temos um alvo, também temos um destino. E eu louvo a Deus porque já foi muito falado e cantado sobre isso nessa noite. Já foi falado sobre o céu, já foi cantado sobre a eternidade. E eu preciso mais uma vez dizer para você nesse lugar: o nosso alvo, o nosso destino não é aqui nessa terra, aleluia. Jesus Cristo não entregou a sua vida na cruz do Calvário apenas para que você tenha uma vida confortável aqui na terra. Ele não estava pensando em nada disso quando deu o seu último suspiro na cruz do Calvário. Ele estava olhando para escravos do pecado e estava comprando a sua liberdade. Ele estava olhando para um povo que estava perdido eternamente e agora estava comprando a sua liberdade eterna. Você entende isso nessa noite? Podem glorificar ao Senhor por isso neste lugar. Jesus não entregou a sua vida para que você tenha uma vida confortável aqui na terra, apesar que sim, Ele nos abençoa nessa terra também. Jesus não entregou a sua vida para que você tenha um bom emprego, uma vida confortável, um carro do ano, uma casa confortável. Não, nada disso tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus foi para comprar a nossa liberdade. Glória a Deus. E para nos colocar em uma caminhada, e assim como aquele sangue do primeiro cordeiro, aleluia, como colocou aquele povo em marcha, em direção a esta Canaã, agora o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo também nos coloca em marcha, também nos coloca em uma caminhada que culminará na nova Canaã, aleluia, para sempre com o Senhor. Amém, igreja? Amém. Havia muitos rituais que acompanhavam toda essa época. Eram rituais, irmãos, que eram seguidos com grande zelo, porque isso significava muito para eles. E aqui nos cabe um parêntese para a gente olhar um pouco para essa devoção e todo esse ritualismo, por assim dizer, toda essa liturgia que o povo de Deus na antiguidade tinha com o momento da ceia da Páscoa. Porque isso era um lembrete para eles, que eles foram libertos da escravidão pelo Senhor, que eles foram direcionados para um lugar chamado Canaã pelo Senhor. Então, irmãos, havia todo um zelo, todo um cuidado, todo um preparativo. E muitas vezes, irmãos, nós não temos a mesma consciência, não temos a mesma devoção, não temos a mesma entrega, né, irmãos? Muitas vezes nós entramos num culto como esse, participamos da ceia e saímos como se fosse apenas uma rotina, apenas mais uma liturgia da igreja, apenas mais um ritual da igreja. Mas eu digo para você nessa noite que não é apenas mais uma liturgia da igreja, não é apenas mais um culto simbólico. A gente precisa entender isso. A gente precisa olhar com esse olhar de gratidão, de devoção, de zelo, de cuidado por esse símbolo
por esse sacramento que o próprio Senhor Jesus sacramentou, ou seja, o próprio Senhor Jesus ordenou que fosse feito. Você entende isso nessa noite? Que você possa olhar, irmãos, para a ceia do Senhor com o máximo de zelo, com o máximo de devoção, com o máximo de respeito, com o máximo de honra. Entendendo que não é um simples ritual, uma simples liturgia da igreja, não, porque isso aqui é algo instituído pelo Senhor Jesus, como nós lemos aqui no texto na última ceia. Amém, igreja? Amém. Por que essa é a última Páscoa? Porque como nós lemos no texto, irmãos, toda aquela simbologia, e você sabe que toda a Bíblia, desde o início, ela aponta para Jesus. E toda essa liturgia da Páscoa do Antigo Testamento, ela estava se cumprindo em Jesus. Mas Jesus, irmãos, também, como eu falei, estabelece agora essa nova aliança, esse novo pacto, que aponta para Ele, só para Ele, para mais ninguém. E aí, irmãos, alguns, vamos assim chamar, entre aspas, de rituais ou simbolismos, eles vão se repetir nessa ceia que nós fazemos aqui. Quando você olha para a primeira Páscoa e o seu significado, a sua simbologia, havia um sentido de comunhão, porque a Bíblia diz, irmãos, que antes deles saírem do Egito, eles mataram o cordeiro, passaram o sangue nos umbrais da porta, e aí cozinharam aquela carne, assaram aquela carne do cordeiro e comeram. E a Bíblia diz, irmãos, que havia comunhão entre irmãos, entre vizinhos, entre famílias, havia comunhão na mesa da ceia. É por isso, irmãos, que até no dia de hoje nós chamamos essa celebração da ceia do Senhor como um momento de comunhão. Comunhão, queridos, primeiramente com o Senhor, porque a ceia é dele e aponta para ele. Então o primeiro sentido de comunhão é com o Senhor, mas também há o sentido de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo que está aqui na terra. Nós não podemos perder, irmãos, este significado. Nós não podemos nos esquecer que a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo na terra. Amém? Você lembra disso ainda? Nós somos o corpo de Cristo. Então, quando você está participando deste momento de comunhão, isso vai apontar tanto para uma comunhão com o Senhor na sua espiritualidade, mas também com a igreja, que é o corpo de Cristo aqui na terra. Aleluia. E nós vamos, irmãos, eu quero aqui em pouco tempo, porque o horário avança, identificar nesse texto alguns elementos da ceia, alguns elementos desse momento de comunhão. Aleluia. E se você puder, acompanhe na palavra de Deus junto comigo nessa noite. Ali, queridos, no versículo de número 10, a Bíblia diz que ele lhes disse assim: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o, ou seja, sigam este homem até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto vai nos revelar, irmãos, algumas particularidades, porque, primeiro, já foi falado aqui nessa noite, você já entendeu que esse momento da ceia é momento de comunhão. E agora o texto vai indicar, irmãos, que era um momento que necessitava de preparação. Só que existe algo muito curioso nesses dois versículos que a gente leu, no versículo 10 e no versículo 11, porque quando Jesus manda Pedro e João ir preparar a Páscoa, eles olham para Jesus e falam assim: Senhor, como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser isso? Como é que a gente vai saber qual é a casa? Como é que a gente vai saber como proceder? E aí, irmãos, Jesus, na sua grande, infinita genialidade, vai fazer algo, irmãos, que
chama atenção se você olhar e estudar a palavra de Deus até o dia de hoje. Porque Jesus fala assim: olha, vocês vão entrar na cidade e vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. E aqui, irmãos, está uma referência única na Bíblia Sagrada. Porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, para o seu contexto histórico, né, de todo o tempo em que essa palavra foi escrita, você vai ver que essa tarefa de carregar água era uma tarefa que mulheres exerciam nessa época. Você vai encontrar isso ao longo da Escritura, e se você puxar livros de história, você vai encontrar isso também. Não era usual, não era comum, dependendo, não era nem visto como correto um homem estar carregando um cântaro de água. Mas aí Jesus fala assim: olha, vocês vão entrar na cidade e vocês não vão se enganar, porque vocês vão ver um homem carregando um cântaro de água. E aí Jesus fala assim: ó, sigam esse homem, entrem na casa que ele entrar e façam aquilo que ele vai fazer. Amém? Amém? Quando nós olhamos, irmãos, agora, lembra que eu falei sobre a ótica, sobre o espelho da história? Isso não faz sentido algum. Mas quando nós trazemos, irmãos, para uma aplicação espiritual em nossas vidas nos dias de hoje, nós podemos encontrar na figura única deste homem, na figura única deste homem que carregava um cântaro de água, nós podemos encontrar, queridos, a figura do Espírito Santo de Deus. Amém? Você entende isso nessa noite? Amém. Nós encontramos, queridos, a figura do Espírito Santo de Deus, que foi encarregado pelo próprio Senhor de nos guiar em toda a verdade. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, e nós estamos aqui nos preparando para a eternidade. Esse momento de comunhão e de ceia que nós fazemos aqui uma vez por mês, e que entenda, irmãos, na Bíblia não está escrito que necessita ser uma vez por mês, pode ser 2, 3, 5, 10, uma vez por ano, não importa. Jesus falou assim: olha, quando fizerdes isso, nós fazemos uma vez por mês. Tem denominações, irmãos, que faz todo o culto, amém por isso, mas a questão é que sempre que fizermos, isso aqui que nós fizemos, irmãos, precisa ser um lembrete daquilo que faremos na eternidade com o Senhor. Precisa ser um lembrete de que estamos aqui não porque somos merecedores, não porque compramos um bilhetinho, uma passagem para ir para o céu. Não, nenhum de nós é digno ou merecedor disso. Estamos aqui pela graça, pela misericórdia e pelo sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, a ceia, ela nos aponta tanto para trás, no sentido de lembrarmos do sacrifício de Jesus, quanto para frente, no sentido de nos lembrarmos também que esse sacrifício tem um propósito. Amém, igreja? Você lembra que eu falei já aqui nessa pregação qual que é o propósito do sacrifício? Não são bens materiais, não é conforto terreno. O propósito do sacrifício é a eternidade com o Senhor. Aleluia, você entende isso? Amém? Amém. Então, da mesma forma, irmãos, que os discípulos precisavam seguir aquela figura incomum daquele homem carregando um cântaro de água, para entenderem aonde era o lugar de comunhão e para entenderem o que deveria ser feito naquele lugar. Da mesma forma que o Senhor deixou uma figura única, uma figura, irmãos, que entre bilhões de pessoas e entre milhares de divindades nessa terra, não existe ninguém comparado ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais nessa noite, aleluia, você veria o Espírito Santo de Deus, como que com um cântaro de água em suas mãos, aleluia, para te guiar, para te apontar o lugar de comunhão. Queridos, pastor, que significado tem esta água que o homem carregava, e que o pastor está dizendo que o Espírito Santo de Deus, né, nessa ilustração está carregando, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, você vai encontrar, irmãos, Paulo escrevendo aos Efésios,
no capítulo 5, no versículo 26. No versículo anterior, que é o versículo 25, Paulo está falando sobre os maridos amarem as esposas, assim como Cristo amou a igreja. E aí ele fala assim ainda no versículo 25, ele fez isso entregando a sua vida por ela. Aleluia. E aí no versículo 26 ele fala assim, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios 5, versículo 26 nessa noite. Aleluia. Efésios 5 e 26. Lembra que eu falei no versículo 25? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Agora olha o versículo 26, que coisa maravilhosa. Para a santificar. De que forma? Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. Aí quando você pega esse texto e você compara com o texto de João, capítulo 16, versículo 13, quando Jesus, nos últimos momentos, nas últimas instruções para os discípulos, lá no capítulo 16 de João, ele fala assim, olha, eu vou ir ao Pai, mas eu enviarei um outro Consolador. E aí ele fala assim, e quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo quanto aquilo vos tenho dito. Efésios 5 e 26, a água que nos purifica é a palavra de Deus. João 16 e 13, quem nos faz lembrar, irmãos, das palavras de Jesus é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ou seja, se você abrir teus olhos espirituais nessa noite, você veria o Espírito Santo de Deus com um cântaro de água em suas mãos nessa noite, para te apontar para o lugar de comunhão, para te lembrar o que é necessário fazer nesse lugar de comunhão, para purificar e santificar a tua vida pela lavagem da água, que é a palavra de Deus nessa noite na tua vida. Vocês entendem a palavra de Deus nessa noite? Aleluia. O homem com um cântaro de água indicava o caminho. Mas quando nós trazemos para aplicar essa palavra, irmãos, em nossas vidas no dia de hoje, eu quero que você entenda que essa casa, esse cenáculo, esse lugar que o homem com cântaro de água estava apontando, quando nós aplicamos em nossas vidas, e estamos agora sendo guiados não por um homem estranho com cântaro de água, mas pelo Espírito Santo de Deus, que está nos purificando, nos lavando com a palavra de Deus. Esse lugar que o Espírito Santo está nos apontando para ser e termos comunhão, não é esse tempo, Deus. Por mais que muitas vezes nós assim identifiquemos. E aí entra aquela questão que eu falei, nós aqui uma vez por mês, outras denominações, uma vez por cada culto, ou 2 vezes por ano, ou por mês, independente. Mas nós temos uma tendência a sempre lembrarmos desse culto, dessa noite, como esse lugar e esse momento de comunhão. Mas eu preciso que você entenda nessa noite, queridos, que o que estamos fazendo aqui é uma lembrança, é uma simbologia. Aqui não é o lugar de comunhão. Aqui é um lugar de comunhão. Aqui é um lugar para que ao participar da ceia do Senhor, você faça menção do sacrifício da cruz do Calvário e você, através dessa simbologia, aponte para a comunhão que já existe entre Deus e você diariamente na tua vida. Todos entendem isso nessa noite? Então entenda nessa noite, e eu podia até, irmãos, conjecturar, né, e trazer você ao emocionalismo e dizer assim, olha, o Espírito Santo de Deus te trouxe a essa casa nessa noite, mas não é sobre isso. Apesar que sim, somos trazidos aqui pelo Espírito Santo de Deus, mas a aplicação aqui é diferente. Eu preciso que você entenda isso. O Espírito Santo de Deus não está nos apontando para uma casa apenas.
Ele está nos apontando para não um templo onde a gente vai uma vez por mês, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes na semana. Não é isso. Não é esse o principal objetivo do Espírito Santo de Deus com o cântaro de água em suas mãos. O Espírito Santo de Deus está nos levando para dentro desta casa, porque dentro desta casa, dentro deste cenáculo, aqui sim é um lugar de comunhão com o Senhor. Aqui sim é um lugar em que diariamente essa ceia, ela se repete, não aqui dividida, e compartilhada com dezenas de pessoas, mas entre você e Deus, aleluia, entre você e o Espírito Santo de Deus. Esse momento de comunhão precisa se repetir todos os dias. E o Espírito Santo de Deus te aponta o lugar nessa noite. O Espírito Santo de Deus te aponta o lugar nessa noite. O Espírito Santo de Deus está te apontando o lugar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. O lugar de comunhão, irmãos, não é uma vez por mês na igreja. O lugar de comunhão é todos os dias da minha vida e da tua vida. Apesar de todo o zelo e todo o amor e toda a reverência que temos que ter com essa liturgia tão linda e esse culto carregado de significados tão importantes, o lugar de comunhão não é o segundo domingo do mês na igreja. O Espírito Santo está apontando o caminho para você nessa noite. Segue Ele nessa noite. Pelo amor de Deus, segue Ele nessa noite. Se você quer saber aonde é o lugar de comunhão, se você quer saber como preparar o lugar de comunhão, segue o Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluia. Ele está te pegando pela mão nessa noite, dizendo: filho, vem cá que eu vou te mostrar. O lugar de comunhão não é uma vez por mês na igreja. O lugar de comunhão não é o segundo domingo do mês na igreja, não. O lugar de comunhão é aonde quer que eu esteja. Ali precisa haver comunhão entre eu e o meu Senhor. Aleluia. Quando você entende isso, meu irmão, a tua casa, o teu quarto, a tua mesa, o teu momento de jantar, o teu carro, aleluia, o teu local de trabalho, você vai entender que ali é lugar de comunhão, ali é lugar de presença, ali é lugar de renovo. Por quê? Porque ali o Senhor está contigo. E ali está o templo do Espírito Santo. Vocês entendem essa palavra nessa noite? Agora imagine comigo. O texto diz que aquele homem com um cântaro de água leva os discípulos até uma casa ao cenáculo. E quando eles chegam nessa casa, os discípulos perguntam para o homem: aonde está o aposento? Aonde está o aposento em que haverá a ceia, haverá a comunhão? Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus já te mostrou o caminho nessa noite. O Espírito Santo de Deus já te mostrou aonde é o lugar de comunhão nessa noite. E agora, irmãos, eu preciso, depois de você entender e seguir o Espírito Santo de Deus, e entender que a casa, o local, o templo de comunhão é esse aqui. Eu
preciso perguntar para você, como é que está o aposento? Aleluia. 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 Mas entenda que eu não faço isso, irmãos, de mim mesmo. Entenda que pelo Espírito Santo de Deus e pela Palavra de Deus, pela autoridade a mim conferida pelo Senhor nesse lugar, eu digo para você, não sou eu que estou perguntando. O Mestre está perguntando, onde é que está o aposento da comunhão? Aleluia. Não sou eu que estou conjecturando aqui ou imaginando coisas. Ou querendo gerar em você comoção, não. O Mestre pergunta nessa noite, aonde está? Como é que está o aposento da ceia? Aleluia. Aleluia. Como é que está o aposento? Que eu quero entrar e ter um momento de comunhão contigo. Como é que está o aposento? Aonde essa comunhão, não apenas aqui simbólica do partir do pão, mas a comunhão verdadeira, ela vai ser consumada nessa noite. Como é que está o aposento? Jesus falou o seguinte, olha, Ele vai mostrar para vocês um cenáculo grande, mobiliado, entrai ali e ali fazei os preparativos para a ceia. Quando eu aplico, irmãos, essa palavra nesse tempo aqui, nesta casa, eu preciso entender, irmãos, que o melhor espaço desta casa, que o maior espaço desta casa, que o mais preparado espaço dessa casa precisa estar reservado para o Senhor Jesus em minha vida. Às vezes nós queremos que o Senhor entre na casa, entre nesta habitação, entre nesse templo, mas nós queremos que o Senhor fique lá naquele quartinho dos fundos, naquele quartinho bagunçado, naquele quartinho empoeirado, naquele quartinho que quando a visita chega a gente vai jogando tudo para lá e fecha a porta, para que ninguém veja. Aleluia. E o maior espaço de nossas vidas não é reservado e dedicado ao Senhor. A maior entrega não é para o Senhor. A maior confiança não é no Senhor. A maior preocupação não é em preparar o cenáculo para o Senhor. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite. O Senhor não quer ter comunhão contigo no quartinho dos fundos, não. O Senhor não quer ter comunhão contigo no quartinho empoeirado, não. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, mas foi assim que eu entrei aqui nessa noite. Pastor, eu estou querendo ter comunhão com o Senhor no quartinho empoeirado, no quartinho da bagunça. O que eu faço? Ainda é tempo, o Espírito Santo está aqui.
Ainda é tempo de você preparar um lugar para ter comunhão com o Senhor na tua vida. Ainda é tempo de limpar o cenáculo. Ainda é tempo de preparar o cenáculo. Abre os teus olhos espirituais nessa noite. Entenda que o Espírito Santo de Deus está te levando a esse lugar, mas cabe a você prepará-lo para ter um momento de comunhão com o Senhor. Aleluia, aleluia. Entenda algo nessa noite. O Espírito Santo carrega a água que nos limpa e nos purifica. Mas se a gente quisesse ampliar ainda mais essa conjectura, a gente podia falar que o Espírito Santo entrega nas tuas mãos nessa noite uma vassourinha para você limpar a tua casa. Ah, pastor, mas eu não gosto de passar vassoura porque levanta o pó. Não importa, ele entrega para você um pano e um rodo nessa noite. Não importa como, não importa de que jeito, mas limpe a casa nessa noite. Prepare o cenáculo nessa noite, porque é noite de comunhão. É noite de comunhão. É noite de comunhão. Comunhão verdadeira, comunhão eterna, não apenas de uma vez por mês, não apenas de uma simbologia, mas a comunhão verdadeira que o Senhor quer ter com você todos os dias da tua vida. Quantos entendem essa palavra nessa noite? Tem gente que já está ouvindo a voz do Senhor nessa noite, neste culto. Tem gente que já viu o Espírito Santo entregar a vassourinha para ele, para ela nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Coloque-se em pé em nome do Senhor Jesus nessa noite. Eu não quero que nessa noite você se prepare apenas para esse momento tão lindo e tão necessário que dentro de poucos minutos estaremos fazendo, que é o momento da ceia do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque muitas vezes fazemos isso, irmãos, na oração que antecede a distribuição do pão e do cálice. Nós pedimos perdão ao Senhor. Dizemos: Senhor, eu quero tocar espiritualmente nessa noite no teu corpo, no teu sangue. Eu quero sair daqui renovado. Mas a verdade é que fazemos isso, irmãos, sem pegar a vassourinha e limpar o cenáculo para a verdadeira e necessária comunhão que o Senhor quer ter conosco todos os dias. Quero orar com você nesse momento. Eu não sei, preste atenção aqui nessa noite, eu não sei qual é a poeirinha que você precisa limpar no teu cenáculo. Não sei qual é a sujeira que você precisa limpar nessa noite no teu cenáculo. Mas você sabe. O Espírito Santo já trouxe a água que te purifica, que te limpa nessa noite. Aleluia. O Espírito Santo já está entregando a vassourinha para você nessa noite. Glória a Deus. Independente qual seja a sujeira, a poeira, a bagunça que esteja aí nesse cenáculo, esse é o momento, agora é a hora. Aleluia. Esse é o lugar.
E agora sim eu posso dizer que o Espírito Santo te trouxe nessa noite a esse lugar para que você ouvisse, entendesse e aprendesse isso na tua vida. Que o lugar de comunhão não é a igreja no segundo domingo do mês, o lugar de comunhão, a casa, o cenáculo de comunhão está aqui, está nesse lugar. Aonde eu estou, ali é o lugar de comunhão. Aonde eu estou, ali é o lugar da ceia, da presença do Senhor na minha vida. Aleluia. Se você entende isso nessa noite, se você entendeu a palavra de Deus, feche os teus olhos. E por um momento entenda essa oração como a água do Espírito Santo sendo derramada. E você pegando a vassourinha, pegando o rodo, pegando o pano e fazendo a limpeza que é necessária ser feita na tua vida. Aleluia. Pai, a tua presença neste momento, Senhor. Nesse momento, Pai, que a água está sendo derramada sobre a tua igreja. Nesse momento, Pai, que alguém enxergou o homem com um cântaro de água em suas mãos. Nesse momento, Pai, que alguém entendeu, Pai, que o momento de comunhão não é a igreja no segundo domingo. Alguém entendeu, Pai, que sim, é tão lindo, é tão necessário esse momento, esse cumprimento, ó Pai, do sacramento estabelecido pelo Senhor. Mas a comunhão, Pai, é dentro deste tempo aqui, é dentro desta casa aqui, Pai. Que alguém ouça, Senhor, a tua voz nessa noite dizendo: filho, aonde está o aposento da comunhão? Aonde está o aposento da ceia? Que alguém ouça a voz do Senhor dizendo nessa noite: filha, onde é que está? Como é que está esse aposento da comunhão nessa noite? Aleluia! Que alguém ouça alguém dizendo: filho, filha, eu não vou ter esse momento de comunhão contigo no quartinho dos fundos, não. Esse momento precisa ser um lugar de honra na minha vida. Esse momento precisa ser um lugar de honra. É no maior cenáculo, é no cenáculo mais preparado, é no cenáculo mais limpo, é no cenáculo onde está sendo aguardado, esperado, desejado. É nesse cenáculo que haverá um momento de comunhão. Pai, eu oro para que ao entender a Tua palavra nessa noite, ao entender isso nessa noite, Pai, alguém veja a água, Pai, que o Teu Espírito Santo está derramando através da Tua palavra nessa noite. E alguém pegue a vassourinha que o Senhor está entregando em suas mãos e comece a limpar, ó Pai, comece a preparar o cenáculo, comece a preparar a casa, limpar o cenáculo, Pai, das palavras que te desagradam.
limpar o cenáculo das ações que te desagradam, limpar o cenáculo dos pensamentos que te desagradam, limpar o cenáculo, Pai, de tudo aquilo que não é compatível em recebermos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador em nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ajuda a consertar, Deus, ajuda a estar errado, Senhor. Ajuda a mudar, Senhor, para que eu possa andar contigo, Senhor. Aleluia. Que seja noite, Pai, de limpeza, de libertação, que seja noite de restauração, que seja noite, ó Pai, de pessoas que vão participar daqui a alguns minutos, não apenas de uma liturgia, não apenas de um simbolismo, mas de algo que vai apontar para aquilo que realmente existe no seu interior, para algo que vai apontar para aquilo que foi restaurado, quem sabe nesta noite no seu interior. Que a Tua palavra, Pai, produza frutos, que a Tua palavra nos limpe, Senhor, que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos restaure, que a Tua palavra nos direcione nessa noite, e que acima de tudo, Pai, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos.